Olá, sou Rodrigo de Marte, músico, jornalista e escritor, autor e ilustrador do livro infanto-juvenil Zeca Bum, Chaminé não é vulcão. Nesse trabalho a gente desenvolveu o conceito de reciclagem artística, que é buscar sucatas, traquitanas, lixo eletrônico, pequenas pecinhas de maquinários para transformar tanto em cenários quanto em personagens. Aqui, por exemplo, temos o laboratório do personagem Zeca Bum, que é o personagem principal dessa história, o protagonista. Então todas as pecinhas do laboratório foram compostas, manipuladas, fotografadas, editadas para criar então este cenário. Então, junto com a produtora cultural Iara Balgarten, a empresa Imagina Conteúdo Criativo, criamos um projeto para dar sequência a essa pesquisa de narrativa experimental, chamado Zeca Bum Documentário Ação Educativa e Reciclagem Artística, contemplado no edital 10/2020 da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, realizado com recursos da Lei Federal 14.017/2020, a chamada Lei Aldir Blanc. Então agora apresentamos um documentário sobre a relação da cultura e o mundo do trabalho em Pelotas, com os pescadores da colônia Z3, em Santo Antônio da Patrulha, com a cadeia produtiva da cachaça e da rapadura, e em Porto Alegre, com os profissionais das oficinas mecânicas, e em Flores da Cunha, com a agricultura familiar e a vitivinicultura, além de videoaulas sobre processo narrativo e narrativas experimentais sobre o Zeca Bum. Vamos agora aos depoimentos de nossos entrevistados. Nesse momento eu estou aqui na Luiz Argento, aqui atrás vocês podem ver os vinhedos, todos os vinhedos, né? É na cidade de Flores da Cunha. Luiz Argento é uma vinícola nova, mas traz consigo uma história muito importante, uma história da vitivinicultura brasileira, uma história que não é nem de Flores da Cunha, nem do Rio Grande do Sul mais, mas sim do Brasil, porque exatamente aqui atrás, nesse morro aqui, onde vocês estão vendo, bem aqui, é onde foi plantada a primeira variedade de vitis vinífera do Brasil, em 1929. Nós estamos falando de aproximadamente 100 milhões de quilos de uva produzido por ano, anos um pouco mais, anos um pouco menos, aqui na cidade, o que torna a cidade de Flores da Cunha o maior produtor de vinhos do Brasil. Gostaria que você falasse quais são os utensílios, ferramentas, maquinários com que você trabalha. Bom, o enólogo precisa de vários instrumentos, e vou falar um instrumento inusitado aqui para a gente começar. Depois eu vou falar nos instrumentos mais físicos mesmo. O principal instrumento do enólogo, por incrível que pareça, é o nariz. É para nós podermos degustar o vinho, né? É o nosso laboratório que está na nossa cabeça. Mas claro que para fazer tudo isso rodar, nós precisamos de muitos instrumentos auxiliares para poder para complementar a produção do vinho. Lá no vinhedo, a gente usa muito um equipamento chamado refratômetro. É como se fosse um densímetro, é um equipamento que a gente coloca um pingo do líquido, do grão da uva, espreme um grão de uva, aquele pingo que sai a gente coloca no equipamento e olha contra o sol. E através da densidade vai nos dizer quanto açúcar tem naquele grão. E assim, passando em vários locais do vinhedo,
a gente sabe identificar se a uva está madura ou não está madura. Claro, atrelado junto da análise organoléptica, degustando a uva junto, né? A gente sempre apoiou a cultura do vinho, a divulgação da cultura do vinho. E eu dou aulas de vinho desde 2011, praticamente 10 anos atrás. Sempre trabalhei com a Universidade de Caxias do Sul. E depois, a partir de 2017, comecei a seguir carreira solo e abrimos, junto com um sócio meu, a escola chamada Concept Wine, Escola de Vinhos. E nessa escola, a gente percorre o Brasil, faz muito curso aqui, mas também percorre o Brasil, divulgando não só a cultura do vinho, mas como o vinho é elaborado. Basicamente, os nossos cursos explicam o vinho antes da garrafa. É um projeto que a gente consegue equilibrar, equacionar muito bem as relações humanas, a vantagem de uma empresa familiar é que você consegue estreitar laços e tornar um ambiente de trabalho muito agradável, e a gente acaba externando esse ambiente ao qual nós estamos inseridos aos turistas, aos clientes, porque há uma larga vantagem quando você fala no quesito de identificação com os teus clientes, e assim a gente cria uma linguagem própria, cria um mecanismo de conversa que é muito fácil. Meu pai tem quase 50 safras de uva no lombo, como ele mesmo gosta de brincar. Então, ele é um dos enólogos mais experientes em atividade hoje no Brasil. E a família sempre teve esse envolvimento tanto na cultura quanto na economia da viticultura. Temos 17 famílias que nos fornecem ou total ou parcialmente a sua produção de uvas, e aí nós calculamos famílias de média e alta densidade. Temos equipes de colaboradores que trabalham temporariamente na família, com a família no momento da safra da uva, que é um momento de maior atividade, fora as demais pessoas que estão dentro, lojistas, transportadores, comunicadores, turismo, agências. Eu consegui observar um pouco de fora como o enólogo atua, pelo envolvimento a que me foi atribuído, pelos convites, pelos momentos únicos que o presidente participa, e eu conseguiria definir o enólogo brasileiro com 2 palavras: resiliência e força de vontade. Vamos falar 2 expressões que foram 3 palavras, né? Mas a capacidade de passar por adversidades, de superá-las, de buscar uma nova fase, aceitar a crítica muito bem e transformá-la numa peça construtiva, e essa constância em procurar o seu espaço, deixar o seu legado. Temos uma festa, a festa da Vindima, que ela traz então um pouco do cenário cultural propriamente dito. Ela traz os festejos antigos. Flores da Cunha mantém uma sistemática de festejo que recorda os antepassados italianos. Então você consegue fazer uma correlação com a cultura do seu povo, com a tradição, com a economia, e isso tudo tem provocado um grande engajamento comunitário e uma provocação ao consumidor, ao público em geral, porque talvez eles justamente queiram isso, né? Manter o antigo, fazer esse recorte do que nós já vivemos no passado recente. Eu vim para a Zenha em 2 de janeiro de 1986 para ser office boy. 10 meses após, eu fui para a oficina. Desde então, eu trabalho na parte de montagem, conserto, instalação de acessórios automotivos. Desde 86, ou seja, 30 e poucos anos, eu me dou bem com todo mundo. Por tanto tempo já, conheço praticamente todos. O pessoal tenta se ajudar uns aos outros, que é o certo, né? Que tipo de ferramentas, utensílios, maquinários
o senhor utiliza para o seu serviço? Eu utilizo parafusadeira, ferro de solda, chave de fenda, Phillips, chaves de boca variadas, alicates, martelo, serra. E o senhor tem alguma preferida, assim, para o seu dia a dia de trabalho? Eu gosto muito da parafusadeira, que facilita o meu serviço. Como é que o senhor se diverte, se descansa? Como é que é o seu momento de lazer? Eu pratico Hapkido, que são artes marciais, uma arte marcial coreana, e futebol. O senhor escuta a rádio aqui direto, né? Sempre. Como é que é essa companhia na rádio? Quais são os seus gêneros de músicas prediletos? Como eu trabalho sozinho, o rádio para mim é uma companhia constante. E eu escuto muito 102.3, que é músicas variadas. Normalmente fica ali por ali. Por estar sozinho, né? Porque nem sempre tem um cliente, nem sempre tem alguém junto. E o rádio faz a companhia para não se sentir tão só, né? E o tempo passar. Eu tenho o 2º ano do 2º grau. E alguns cursos básicos, muito rápidos, de acessórios, de elétrica, mas é muito rápidos, muito... A escola mesmo foi a oficina. Aprendi na oficina, trabalhando. Nem era do ramo, na verdade, meu ramo era outro. Eu era vendedor, na verdade, né? E encontrei um colega numa praça de venda e a gente, então, pensou em montar um negócio junto. Ele já era do ramo, né, na verdade. Então, ele que me puxou aqui para Zen, na época, né? Então, assim, eu entrei com a parte do dinheiro e ele entrou com o conhecimento. Ficamos nessa sociedade por 2 anos, ou quase isso. E logo em seguida ele tomou um outro rumo e eu continuei aqui, né? E estamos aí até hoje, assim, né? Hoje, graças a Deus, a Casa do Automóvel é uma casa conceituada no mercado, é conhecido por, não digo por todos, mas no mercado por muita gente, entendeu? E estamos aí trabalhando firme e forte. Quando a gente estava bolando para fazer aqui a oficina, a nossa ideia era trabalhar basicamente mais era com surdinas e tal. E aí eu e esse meu antigo sócio aí, a gente até bolou um bonecão, só feito com surdinas, né? E na época ficou bem legal. Hoje eu não tenho como te mostrar porque até já perdi a foto dele. Mas ele ficou um boneco bem bacana e a gente botava na porta da oficina para achar mais legal. O que mais me lembra assim de ter feito algo assim nesse sentido é o boneco de surdina mesmo. A gente faz mecânica geral, elétrica, ar-condicionado, que é um diferencial meu aqui na Zen. Eu sou o único que trabalho para ar-condicionado. E mecânica geral, chapeação, pintura, de um modo geral que o teu carro precisar, a gente está aqui para resolver. O lazer do Gilson é bem escasso. O lazer do Gilson aí é complicado, assim, a gente trabalha muito. Nossa carga horária aqui, entre fechamento e abertura, está em torno de 12 horas por dia, 13 horas por dia. Já trabalhei bem mais. Quando eu comecei aqui, eu começava às 7h30 da manhã e parava à meia-noite. Um troço meio maluco, assim. Hoje já não mais, hoje eu cumpro um horário comercial. Cara, o que eu vou te dizer assim, o meu lazer é estar em casa com a minha família, entendeu? Porque eu sou quase um turista, às vezes meu cachorro até me estranha. Eu chego em casa ali, pô, quem é esse cara aí? Então, o meu lazer de fato é estar em casa com a minha família. Esse é o meu lazer. Então, para introduzir o segmento sobre a colônia de pescadores Z3 em Pelotas, eu gostaria de dar essa dica cultural. Um livro chamado História de Pescador, Imagens da Colônia Z3, dos fotógrafos Hélio Stolz, Manuel Nogueira e Marcelo Cúria. Um trabalho lançado em 2001, completa agora 20 anos, com produção da Ato Produção Cultural, e que faz um registro amplo do mundo do trabalho, da religiosidade e do cotidiano dessa colônia de pescadores que fica às margens da Lagoa dos Patos, no município de Pelotas. Um registro em preto e branco que trata do dia a dia do pescador, dos folguedos, das datas como Nossa Senhora de Navegantes,
a questão do trabalho, a pesca do camarão, todo um trabalho também em defesa da vida e da valorização das comunidades ribeirinhas, né? Então, é com este livro, História de Pescador, que eu faço então a introdução do segmento sobre a colônia de pescadores. Vamos agora aos depoimentos de nossos entrevistados. Sou o vice-presidente da colônia de pescadores de Pelotas e sou pescador profissional que atuo há 31 anos nessa profissão. E essa função da pesca, ela depende do tempo, depende de muitas coisas. Depende do tipo de pesca, camarão, tainha, bagre, linguado. Então aí varia conforme a pesca é os dias e as horas no mar. Atualmente, hoje, nós temos com 5.000 habitantes. É em torno de 1.200 pescadores, entre homens e mulheres, aqui nas Idreias. A economia da pesca, ela é formada assim, o pescador, ele lida direto no mar. Então, na grande maioria deles, eles têm que, quando chegar em terra, ele tem que vender o seu produto para a gente que se chama o atravessador. É aquele que faz o intercâmbio entre o pescador e as grandes firmas, né? O pescador em si, a primeira coisa, ele tem o seu barco. O seu barco é movido através do motor, né? E os utensílios de pesca depende se é peixe, a rede de malha, se é camarão, é a rede de espera, do avião, que a gente chama o avião. Então quer dizer que depende do tipo de pescaria, mas o utensílio é rede de pesca e o barco e o motor, né? Porque a Lagoa dos Patos é um estuário que depende muito da água salgada. Ela tem que entrar a água do mar para entrar o camarão, entrar a tainha e os outros diversos tipos de peixe. Anos que se a água é doce, a dificuldade é muito grande. Anos que nem esse, que a água salgou, né? Aí o que acontece? Acontece que nós temos uma diversidade de peixe. Tainha, bagre, linguado, camarão. Aí se dá um ano melhor. O pescador por si, ele já é um pouco artesanal, né? Porque ele faz a rede, ele corta a rede, ele às vezes ele projeta sua própria embarcação, ele faz todo o manuseio das redes de pesca dele. Então, de certa forma, ele já é um artesão, né? E envolvido também com a cultura e com o artesanato. Em relação ao turismo, aqui não se tem um grande investimento. Nós temos uma área muito boa para turismo. Mas o nosso grande problema é que a gente não tem uma infraestrutura que as pessoas venham de fora e possam usufruir da natureza, até mesmo do peixe, de uma gastronomia que poderia ter. Então quer dizer que falta muito aqui a infraestrutura para o pessoal que quer conhecer. Tem muita gente querendo conhecer. As redeiras começaram num projeto sobre a orientação do SEBRAE em final de 2008, e quando se juntou o grupo, se foi para a comunidade, se formar o grupo de artesãs. Durante 2009, o grupo trabalhou só na questão de associativismo, cooperativismo e desenvolvimento de uma coleção específica delas, uma coisa nova, diferente, né? Um artesanato com um olhar de design. É muito importante isso, né? E aí, durante o ano de 2009, foi todo esse processo. 2010, início de 2010, se fez o lançamento da coleção em São Paulo, numa feira nacional, e foi sucesso desde o primeiro momento, desde o primeiro contato. Viemos a feira cheias de encomenda e continuamos produzindo, vendendo e aumentando a nossa cartela de clientes até hoje. Eu era consultora do SEBRAE no início, depois eu deixei de ser consultora do SEBRAE, o SEBRAE parou de apoiar elas e eu continuei meu trabalho voluntariamente com elas, como eu continuo até hoje, mas só que aí, por exigências delas, né, eu ingressei na associação. Então, hoje eu sou uma artesã, faço produto com elas, participo tudo, eu sou uma artesã como elas. Então, somos 9, né? Quero explicar qual é a nossa matéria-prima principal, vamos dizer assim. São as redes de pescar camarão que o pescador usa, em média, de 5, 6 anos, e aí ele descarta e põe fora, porque ela está muito danificada e não compensa o conserto. Essas são as redes que a gente pega.
Nós também temos uma parceria com o IBAMA, na Regional de Rio Grande, que nos cede aquelas redes que eles aprendem por uso irregular e que seriam incineradas. Então, eles descaracterizam elas e nos dão. Por exemplo, a rede Pescar Camarão, nova, tem esse marinho aqui, ela é muito forte. E depois dos anos de uso, ela chega a uma cor cinza claro, assim. E aí ela vai ficando assim manchada. Então, nós temos vários tons de cinza, do marinho ao cinza. É com esse material aqui que nós temos que fazer o nosso produto. Então, como acontece? A gente recebe as redes normalmente muito sujas, né? Aí vem o processo de lavagem, que é um processo longo, demorado, exige muita paciência, porque não pode ficar nada. Se você cheirar, não vai sentir absolutamente nada. Então, um pedaço de rede se transforma num rolo de fio. Muito bem. Essa a nossa matéria-prima. O segundo processo é a produção das bolsas, produção das peças, dos colares, né? A gente trabalha também com a escama de peixe, a escama é recolhida, lavada, tem toda uma técnica lá para lavar, para ela não se entortar. A nossa escama predomina, a escama de cascuda, ela é uma escama não é muito grande, mas ela é muito resistente, forte, aonde nós recortamos e damos um formato para fazer brincos, colares e pulseiras associado à prata, né? Então fica uma biojoia. Então a gente recicla aquilo que o pescador descartou, botou fora, né? Eu venho lá de Piratini, né? A primeira capital farroupilha, outra cidade histórica, cidade que foi berço da Revolução Farroupilha. O dom, talvez, de encordoar os acordes aí, me transformou num cantor e compositor da minha terra, né? E era um sonho de ser um dos representantes da música nativista do Rio Grande do Sul. E eu sou esse cantor, compositor, radialista, então eu sou inquieto. Essa é a minha palavra aí. Inquieto. Me define. Bom, e a tua inquietude agora te levou a um novo desafio, que é assumir a Secretaria de Cultura do município de Santo Antônio da Patrulha. Eu gostaria que tu contasse um pouco como é que é a cadeia produtiva da cachaça e da rapadura. Santo Antônio da Patrulha, além do protagonismo de ser uma cidade de um município muito grande, hoje Santo Antônio da Patrulha, sem dúvida nenhuma, é conhecida por esses dois elementos, a cachaça e a rapadura, sendo que a cachaça hoje, existem pouquíssimos alambiques aqui, porque vem de pai para filha, as novas gerações foram buscando outra caminhada, já ao contrário, foram as fábricas de rapadura da cidade, que os filhos foram se aprimorando, e hoje temos, com certeza a grande produção de rapadura e de toda uma cadeia produtiva do melado, né? Hoje temos grandes fábricas aqui, e é curioso, Rodrigo, existe um lugar chamado Costa da Miraguaia, que é um distrito aqui, o segundo distrito do município, onde praticamente nasceu e ainda estão lá as grandes fábricas e as mais tradicionais. E essa cadeia produtiva da cachaça e da rapadura, como isso se reverbera na arte, na cultura e no turismo no município de Santo Antônio da Patrulha? Temos aqui uma das grandes, eu gosto de chamar Menina dos Olhos, como a gente chamava na Piratini, né, da cidade, é a Moenda da Canção, que é um festival que carrega esse nome já, Moenda da Canção, e através deste nome nos coloca, né, como uma cidade que possui um festival de música regional brasileira. A nossa empresa familiar, começou com os pais, é uma empresa localizada aqui na Costa Miraguaia, distrito, bem no interior de Santo Antônio. Viemos num crescimento bom durante os
nos últimos 30 anos aí, conseguimos um bom espaço no mercado. Contamos hoje com uma equipe aí de mais de 300 colaboradores diretos, mais uns 500 indiretos. Hoje a gente comercializa para praticamente todo o Brasil. É claro que na região sul um potencial bem mais forte, mas a gente vende hoje em todo o Brasil e alguns exportam pouco, bem pouco ainda, mas exportamos para o Uruguai, Estados Unidos e algum outro país. Quando começou, era só rapadura de melado, embalada com a palha de milho, mas depois, com o tempo, a gente viu a necessidade de ir criando novos produtos. Faz uma diferença na hora que a gente vai chegar no cliente, que é o pessoal do mercado. Se tem uma variedade grande, há uma empolgação. Se tivesse poucos itens, teria-se mais dificuldade para entrar em certas redes. A principal matéria-prima nossa é o amendoim. Amendoim, o açúcar, a glicose de milho, e esses itens vêm de São Paulo. Era muito braçal o início, era muito manual, muito braçal, era muita força. Hoje não se faz mais força, é a base de equipamentos que ainda dá para melhorar, ainda dá para evoluir, mas hoje é tudo a base de equipamento. Então, praticamente não existe nada do antes. A linha de paçoca, por exemplo, que são os principais, são equipamentos que já tu coloca o amendoim no torrador, vai para dentro do moedor já vai para a prensa, da prensa vai para uma flopec, uma máquina que embala o produto. Então você não coloca a mão no produto, bem diferente do antigamente. A Moenda da Canção Nativa é um festival que a gente, desde o primeiro festival, a primeira indústria de doce de San Antônio, a estar lá presente, vendendo a tradicional raspinha lá para o público, que foi na primeira moenda, foi a da colônia. Sempre acreditamos que aquilo ali ia dar certo e graças a Deus e graças ao trabalho de muita gente de San Antônio, deu certo. A nossa relação com Santo Antônio é de gratidão, né?